Boa tarde, mulheres maravilhosas, empreendedoras, amegues, visitantes. E para começar, eu quero parabenizar cada uma de vocês por estarem aqui. Eu sei que o horário não foi favorável, mas ainda assim, com todos os desafios, vocês vieram e estão aqui. Então, vocês estão de parabéns porque vocês já sabem o que é conexão. E vocês já sabem também que a conexão leva vocês muito, muito longe. E que essa associação que começou como um grupo, se hoje a gente juntar aqui todas as mulheres aqui na frente, que transformaram suas vidas, depois da conexão com a Meg, nós vamos apresentar muitas histórias de sucesso. Muitas, vocês têm consciência disso. E eu sou uma delas. E eu vou contar um pouquinho para vocês hoje, porque é pertinente. Como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que eu despertei? E tem tudo a ver com essa conexão que eu vou falar aqui com vocês. Nós mulheres, nós somos como essa árvore. Nós mulheres, cada uma temos nossas raízes, com nossas histórias particulares, diferentes. Cada uma tem sua própria história. Imaginemos que nós somos essas raízes. E essas raízes se encontram e se entrelaçam e se fortalecem. É isso que acontece quando a conexão entre mulheres. Quando as raízes se fortalecem, nós nos transformamos numa floresta viva, magnífica. Nós damos frutos. Nós tivemos agora recentemente a inauguração do ateliê da Edileia, gente. A Edileia é fruto da MEG. A Edileia começou com a gente na MEG, falando os relatos dela, as dificuldades sem espaço, não tinha as máquinas adequadas. Todo mundo conhece a realidade dela e quem teve condições foi lá prestigiar. Quão lindo está o ateliê da Edileia, a desenvoltura dela, o trabalho dela cresceu, o trabalho dela prosperou. E quantas outras mulheres não estão aí inaugurando seus estabelecimentos, né, Jéssica? Recentemente. Então vocês podem dizer assim, tá, mas isso aí já era um projeto. Com certeza, era um projeto sonhado, era um projeto que estava no coração delas, mas às vezes faltava coragem, inspiração, impulso, uma palavra. Às vezes uma palavra muda a vida de uma pessoa. Por isso eu dou tanto valor às conexões, por isso eu gosto tanto de estar nesses espaços. Muitas vezes eu vou em eventos, não é para escutar às vezes o palestrante, porque às vezes é um assunto que eu já ouvi, que eu já estou familiarizada. Mas eu gosto de ir para os eventos pela conexão, pelo networking. E quem apresentou essa palavra que eu não conhecia, quem apresentou o empreendedorismo pela primeira vez, eu me arrepio, foi a Auricélia. A Auricélia e a Kátia, que não está aqui hoje. A Kátia me indicou para a Auricélia e eu fui fazer a primeira reunião do Grupo MEG lá no nosso canto, com a rodinha assim de mulheres, a Rayara estava lá, um grupo pequeno lá no nosso canto, e eu fui. Foi a primeira vez que alguém valorizou o meu trabalho como palestrante. Eu fazia palestra de graça. Todo mundo que me convidava eu ia de graça. E já estava virando assim rotina. E a Auricélia, eu conheci a Auricélia de infância, mas de ver a gente não estava desconectada. Kátia me apresentou a Auricélia nesse dia e eu fiz a palestra. E a Auricélia disse, não, amiga, eu vou lhe pagar. É o seu trabalho. E aí me convidou para ficar no grupo, eu disse, não, eu não sou empreendedora, era mulher, pelo amor de Deus, tu é empreendedora nata. Tua palestra, teu serviço, tu precisa vender isso, tu precisa despertar. E aí começou a minha conexão. Nós vivemos um tempo em que o empreendedorismo feminino cresce com força no Brasil, abrindo caminho, gerando renda, impactando comunidades e transformando histórias.
Quantas mulheres são transformadas através do empreendedorismo e quantas mulheres precisam descobrir o que é empreender? Porque muita gente tem a mente ainda limitada e Grajaú precisa despertar. Que bom que começou, porque nós não fomos educados quando criança financeiramente. Fomos educados para casar, ter um emprego e pagar boleto. Não sei se vocês foram educadas diferente, mas eu fui educada só para pagar boleto. Eu não fui educada para ficar rica. Ficar rica, gente rico é snob, gente rico é avarento, é arrogante. Não sei se alguém aqui quando era criança escutava isso, eu escutava. E aí as nossas crenças nos alimentam que nós não precisamos enricar, que não é permitido para nós, até como se fosse uma coisa feia. E hoje, nos meus estudos, nos meus cursos, com as conexões que eu fiz, eu entendi, quero que muitas e muitas mulheres entendam que nós podemos sim ficar ricas, que nós podemos sim ganhar mais dinheiro, que dinheiro não é ruim, dinheiro é bom, ter vida boa é bom demais, comer bem, ter carro para andar, ter dinheiro para pagar os suplementos e a academia, isso é maravilhoso e viajar nem se fala. É ou não é? Então, nós precisamos exatamente ter coragem de dizer isso no espelho, porque eu não tinha nem coragem de dizer isso. Eu sempre fui uma inconformada e sempre serei, porque o conformismo, ele é o amigo número 1 da pobreza. Então, as conexões, ela nos livra dessas crenças, ela nos leva para frente. E Grajaú é apegada ao serviço público. Eu, por muitos anos, achava que não tinha outra saída. Era só o serviço público. Quantos anos eu passei sendo escravizada no serviço público, porque eu achava que eu só sabia fazer aquilo e que segurança era ter um salário todo mês e que aquilo ia ser a vida. Gente, porque cada vez mais mulheres lideram negócios no Brasil. Mas nós enfrentamos desafios únicos. Nós enfrentamos preconceito, solidão e muitas vezes falta de apoio. Porque às vezes comigo não acontece, mas conheço mulheres que com elas acontece. Os maridos não acreditam no potencial das mulheres. E também tem medo. Quando eles não acreditam é porque eles têm medo. Medo de mulher que tem dinheiro, medo de mulher que tem autonomia, porque depois que você se liberta, ninguém te aprisiona mais. Você só fica se quiser, só sofre se quiser. Então, muitos homens têm medo das mulheres crescerem financeiramente. Porque quando você cresce financeiramente, quando você arruma boas conexões, você também cresce mentalmente. Então, muitos maridos apoiam, o que é bonito, o meu me apoia bastante, me ajuda, isso é bacana, mas muitas mulheres não têm esse apoio. Às vezes não tem apoio do marido, não tem apoio da família, a família não entende, ainda diz assim, tu trabalha demais, tu tem que cuidar da tua casa, teu filho fica largado e fica te criticando. Mas o teu filho, ele vai crescer. E tu vai ficar largada de qualquer jeito. Tu quer ficar largada com dinheiro ou tu quer ficar largada sem dinheiro? Tu escolhe. Então, eu escolho ficar largada, pelo menos ter dinheiro para eu fazer as coisas que eu gosto. A escolha é de cada uma. E a conexão é a chave. Conexão é a chave para crescer e superar barreiras juntas. Se eu não tivesse ido naquela reunião do Grupo MEG, se eu não tivesse ouvido a Kátia, a Auricélia e muitas outras mulheres, eu ainda hoje estava presa. Presa lá na penitenciária, a doutora Ilana ia lá visitar os clientes e me via, eu estaria presa lá atendendo os presos, atendendo os presos, e num serviço que me adoecia mentalmente. E agora vocês podem até me perguntar, Gracimar, tu tá ganhando dinheiro? Ainda não,
Mas a esperança, minha filha, está no corpo e na cabeça. E estou trabalhando para isso. Mas agora eu tenho saúde mental. Porque nós também precisamos entender, através das nossas conexões, se onde nós estamos é realmente o nosso lugar. E eu digo para vocês, não é feio desistir e recomeçar. Não é feio sair de um lugar e ir para outro. Não é feio tentar, de jeito nenhum. É triste a gente ficar amarrado no mesmo lugar pro resto da vida, sem prosperar, sem ser feliz, sem se conectar. Aí sim, é triste. E na MEC nós já vimos mulheres transformando as suas vidas no jeito de vestir, no jeito de se comunicar, no seu negócio, nas suas relações. E isso só foi possível pelas conexões que nós realizamos. E o que é essa conexão empresarial? A Aline, que eu admiro muito, ela já começou aqui apresentando e fazendo uma conexão. Ela chamou as mulheres aqui para se apresentar, que já apresentavam os seus serviços. Então a conexão já aconteceu. Já está acontecendo. A pessoa que veio aqui apresentou, você já sabe que tem uma opção para pedir o gás, você já sabe que tem outra contadora, outra contabilidade na cidade. Então, e já tem a nossa amiga também com sanduíche natural, que já foi até propagado. Então, para que uma conexão melhor do que essa? Inclusive, já estou seguindo no Instagram. Então, assim, conexão, ela vai muito além do network. A conexão, que já aconteceu muito aqui entre nós, é uma colaboração genuína. E muitas mulheres nessa nossa associação, nesse grupo, já usufruíram dessa colaboração genuína. Nós já passamos por capacitações, nós já ajudamos mulheres através de doações, mulheres já foram ajudadas através de oportunidades. Então, assim, vai muito além da gente trocar o WhatsApp, da gente trocar o Instagram, vai muito além de fazer uma postagem do produto, porque a propaganda de boca, gente, ela vai muito, muito longe. Quando alguém quer comprar uma coxa de cama top, bonita, aí você fala que gente, vai lá na Jéssica, ela arrasa. Então, assim, quer comprar uma bolsa? Vai lá na Giana. Do mármore, vai na Aline ou vai na Juliana. Produto de beleza, vai na Rayara. Então, assim, são tantas conexões que você faz, que você indica, e essa troca vai favorecendo o crescimento de todo mundo. Temos a advogada no grupo também, quando vocês precisarem, uma pessoa que representa muito bem as mulheres. Então, a conexão, ela é trocar, aprender e ajudar umas às outras. E o que está acontecendo entre nós, que eu estou admirando nessa conexão, é o amadurecimento. Eu sei que a Keila lembra quando ela veio fazer um treinamento com a gente de lideranças. Naquele tempo ainda tinha gente que estava começando, não estava ainda com essa maturidade empresarial e ainda tinha uma certa concorrência dentro do grupo. E eu vejo que essa concorrência está se transformando, que está melhorando essa parceria, né, Auricélia? De indicar umas às outras, às vezes do mesmo segmento. Então, essa troca, esse aprender e esse ajudar só nos faz crescer. Porque entre nós mulheres não tem que haver competição. Tem que haver apoio, tem que haver conexão. Se a gente se conecta, ninguém perde, todo mundo ganha. E se a gente fica numa competição boba, isso vai afastar clientes, isso vai nos comprometer nos nossos negócios. Então, a conexão é abrir portas para novas oportunidades. E quando mulheres se unem para empreender, nascem oportunidades, inovação e um futuro melhor para todas. Quando eu vou nesses eventos e converso com as pessoas, eu sempre trago novidades para os meus planejamentos, para as minhas palestras. Eu estou até desenvolvendo um método para mulheres
Em breve vou lançar. Então, assim, tudo através das conexões. Quando a gente viaja é inspirador. Quando a gente conhece outros lugares, quando você conhece outras pessoas. Então, nós precisamos fortalecer as nossas conexões. Quais os benefícios que traz as nossas conexões? Apoio emocional e motivação. Às vezes nós estamos tristes, desanimadas, nos achando incapazes, achando que nada vai dar certo. Quando você encontra mulheres e você escuta uma história de desafio, de superação e de sucesso, você se liga, eu não sou a única que tenho dificuldades, mas eu também posso vencer. Se ela venceu, eu também posso vencer. Isso é motivador. Nós também temos os benefícios de indicações de clientes e parceiros. Isso também é muito bom. Aprendizado contínuo e inspiração. Quantas mulheres aqui são inspiração para as outras mulheres? A gente se inspira no jeito de vestir, no jeito de falar, lá na loja, no jeito que ela é organizada, no jeito de vender. Nós somos inspirações umas para as outras. E também parcerias estratégicas para crescer. Então, se nós sabemos fazer as conexões certas, com as pessoas certas, no lugar certo, nós vamos fazer o quê? Crescer. E nós sabemos que nós estamos crescendo. Nós não somos mais as mesmas. Lá daquela reunião da Betinha, né, Rayara? Nós estamos anos-luzes à frente. Mulheres aqui amadureceram emocionalmente. Mulheres aqui expandiram seus negócios, suas comunicações, suas relações sociais. E como nós podemos construir boas conexões? Ouça com atenção e empatia. Às vezes nós não queremos ouvir uma crítica, ou um comentário, ou até mesmo um elogio. Por quê? Porque nós julgamos muito. Às vezes o elogio é verdadeiro, a gente já pensa assim, será que é de verdade? Ou será que está só... A gente já pensa uma bobagem. E às vezes nós não escutamos o que a pessoa está dizendo, que serve até para a gente refletir e melhorar. Ofereça ajuda antes de pedir algo. Oferecer ajuda quando a pessoa precisa, se ela te procura, isso é muito válido. E participe de eventos, feiras e grupos. Gente, não é perder tempo. Participar de eventos, feiras e grupos, né, Keila? Não é perder tempo. Eu já cheguei a pensar que era perder tempo. Hoje eu sei que não é. Todo lugar que eu vou, eu volto com alguma coisa positiva. Nós só precisamos filtrar. É claro que nem tudo vai ser válido para você. É claro que nem tudo vai ser aproveitado. Mas sempre tem algo que nós podemos aproveitar e colocar dentro do nosso negócio, dentro dos nossos serviços. Sempre tem. Use bem as redes sociais para se engajar e vender. Eu sei que tem gente aqui que tem dificuldade para usar as redes sociais, mas isso não é problema para ninguém hoje em dia. Você pode fazer um curso, você pode treinar em casa, você pode pedir ajuda para quem é mais desenrolado, você só não pode achar que não é capaz. Isso você não pode, porque todo mundo é capaz. E respeite o seu jeito, o seu tempo. Ninguém é igual a ninguém. Eu gosto de dizer que nós somos universos particulares. Não é porque eu, Gracimar, gosto de falar muito, que é obrigada a minha amiga também ser igualzinho, falar muito igual eu, né, Juliana? Igual nós. Não é assim que funciona. Mas você tem todas as capacidades para se desenrolar e falar também no seu tempo, não é? Se me botar para cantar, eu vou passar vergonha. Mas tem gente que não sabe falar, mas sabe cantar. Então é respeitar o seu tempo, o seu talento e suas capacidades e desenvolver. Isso aí é desenvoltura. Você vai aprender, como o Lucas me diz, é aprender fazendo. Olha, doutora, vai fazer todo dia que você vai ficar boa. E eu passo vergonha lá, mais fácil.
vocês também têm que ter coragem de passar vergonha e fazer também. E converse. Converse muito. Compartilhe desafios, conquistas e ideias para ajudar e ser ajudado. Teve uma ideia? Anota. Anota, nem que seja no celular. Quando eu fiz essa viagem agora para o Rio de Janeiro, que eu fui acompanhar Alexandre, eu estava, todo lugar que eu estava, dentro do Uber, alguma coisa, eu escutava, ouvia alguma coisa que me interessava, eu anotava. Porque se você não anotar, você vai perder. Então, informação não anotada é informação perdida. E às vezes as ideias vêm num momento assim, muito inesperado. Então, você não pode perder. Anote. Converse com quem você confie, compartilhe. E não existe ideia boba, né, Keina? Às vezes a gente tem uma ideia e acha que é boba. E aí, quando você vai trocar aquela ideia com a gente, com outra pessoa, às vezes aquela ideia é fantástica. E você nem valorizou a sua ideia. Então, assim, valorize as suas ideias, valorize os seus talentos, valorize suas pequenas conquistas. Hoje em dia, eu me parabenizo, eu comemoro todas as minhas pequenas conquistas, porque elas são minhas, porque não são fáceis e porque eu mereço. Nós merecemos, precisamos colocar nas nossas cabeças que nós somos mulheres merecedoras e precisamos dizer isso todos os dias para nós. Merecemos ser felizes, merecemos ter uma boa vida, merecemos a riqueza, merecemos ser bonitas e bem cuidadas e bem tratadas. Nós merecemos e temos que buscar isso constantemente. E a conexão nos ajuda a chegar no topo. Quando uma mulher ajuda outras, elas mudam o mundo juntas. E esse é o nosso objetivo, nos ajudar, mudar as coisas, mudar as nossas vidas e mudar para melhor. Esse é o convite que eu deixo para vocês, mudar as nossas vidas e mudar para melhor. E eu sou extremamente agradecida a Deus por ter conhecido todas vocês, por ter conhecido a Auricélia, que trouxe essas ideias e nós abraçamos. Não podemos desistir da Meg. Eu sei que todo mundo é muito ocupado, todo mundo está focado nos seus negócios, mas hoje nós estamos amadurecidas e nós podemos sim continuar essa associação de forma muito organizada, muito séria e comprometendo menos o nosso tempo. É só uma questão da gente saber se organizar. E contem comigo e muito obrigada por terem me ouvido.